Olá, Observatório Feminino no Ar, comigo, Fernanda Rodrigues, com a minha colega Amanda Antunes. Bom dia, Amanda. Ei, Nanda, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Gente, parece que o assunto morreu, mas não morreu. A gente vai atualizar, tem informações novas que saíram essa semana. Então, ainda repercute muito a condenação do jogador Daniel Alves, né, a 4 anos e meio de prisão pela Justiça Espanhola, por o crime de agressão sexual. Na Espanha, agressão sexual é um termo que ele embarca, né, todos os delitos de conteúdo sexual. Então, o Daniel Alves, ele cumpre uma prisão preventiva já há 13 meses, né, desde o dia 20 de janeiro de 2023, e essa decisão agora dessa condenação última de 4 anos e meio ainda cabe recurso. E quando eu digo assim que ainda repercute, eu estou falando que repercute entre nós brasileiros, porque isso não é comum. A gente tem notícias de jogadores e outros esportistas que cometem esse tipo de crime e que realmente o que a gente vê não é uma punição adequada ou nenhuma punição. E repercute entre nós, cidadãos comuns, mas entre os pares, os parças, né, desse jogador Daniel Alves, o silêncio é ensurdecedor. Ninguém fala nada. A impressão que eu tenho é que todo mundo tem telhado de vidro. Então, todo mundo tá pianinho. Daniel Alves também foi imposto, né, um período de 5 anos em liberdade vigiada. Ele vai ter que pagar uma indenização de 150 mil euros, que equivale a 805 mil reais por danos morais, físicos e arcar com as custas do processo. E eu queria colocar aqui alguns dados, que é sempre importante a gente ter um embasamento. Dados brasileiros, que a cada 8 minutos uma menina ou uma mulher é estuprada, foi estuprada no primeiro semestre de 2023, que são os últimos dados que a gente tem, né? Mas esses dados de 2023, esse dado é o maior número da série iniciada em 2019 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram registrados 34 mil estupros de vulneráveis de meninas e mulheres, o que representa um aumento de 15% em relação ao mesmo período de 2022. Então, a gente está falando porque realmente não é seguro ser mulher no Brasil e, pelo jeito, na Espanha também não. Mas a gente teve aí uma punição, não vou julgar que é adequada, mas teve uma punição, né? Porque o Daniel Alves, ele estuprou uma mulher dentro de uma boate na Espanha. Para quem não sabe, acredito que todo mundo deve saber, né? Então, para conversar sobre esse assunto com a gente, que envolve aí as leis lá da Europa, mas nós vamos falar aqui como é que funciona o nosso país para a gente, né? Nós estamos recebendo aqui hoje a advogada, que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB Minas, Isabela Pedersoli. Bom dia, Isabela. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Sempre ela está aqui na Rádio Itatiaia para tentar ajudar a gente para esclarecer. Isabela, essa punição que aconteceu lá na Espanha, eu acredito, né, tem diferenças, é claro, da lei lá com a lei aqui. Você acha que se fosse no Brasil aconteceria dessa forma? Na realidade, ele pegou uma pena quase que mínima, né? Porque ele pegou 4 anos e meio e a pena mínima para esse tipo de crime na Espanha é de 4 anos. Aqui no Brasil, um estupro comum como esse, né? Porque ela não estava assim, em uma situação total de vulnerabilidade, a pena é de 6 a 10 anos, né? Lá, a pena máxima é 12 anos. O Ministério Público pediu a condenação de 9, se eu não me engano, e a advogada da vítima pediu a condenação máxima, né, de 12 anos. E acabou sendo atenuada porque houve esse pagamento de indenização. Ele pagou multa, né, que não vai direcionada para a vítima, e ele pagou também um valor indenizatório, que dizem aí, né, todo mundo dizendo que quem financiou isso foi o jogador de futebol Neymar, né? Amigos há muitos anos. Parças, mais que amigos. Né? E aí, acaba tendo essa pena atenuada, por isso que ele pegou quase uma pena mínima ali, de 4 anos e meio. Ainda vai ter mais 5 anos ali de acompanhamento, né? Depois do cumprimento dessa pena. E aí a gente vê pessoas falando que foi uma pena muito pequena, né? Uma pena branda, e vê pessoas também comemorando porque houve alguma pena, houve uma resposta. A gente tem que lembrar que na Europa, a gente se inspirou, na verdade, aqui o protocolo não é não, né? Porque lá
Na verdade, já existia essa alteração da lei Só o Sim é Sim, porque em 2016 teve um caso lá muito emblemático, onde uma jovem sofreu um estupro coletivo em uma festa tradicional de uma cidade do norte da Espanha, e aí houve essa alteração na lei, onde que a primeira pessoa famosa a ser condenada de acordo com a lei nova foi o Daniel Alves. E houve manifestação para que houvesse alteração dessa lei e uma punição mais severa, porque era como se essas pessoas que estupraram essa jovem, né, esses homens que estupraram essa jovem, tivessem sido condenados apenas tipo, de importunação sexual, algo muito mais brando. Então houve essa alteração e estamos aí com a primeira pessoa, né, o primeiro homem famoso a ser condenado. Então, assim, para a sociedade espanhola, tem sido um motivo de orgulho de que a lei finalmente agora está funcionando e que não importa se ele é rico, se ele é poderoso, se ele é famoso, se ele é jogador de futebol, está sendo aplicada aquela lei e as mulheres são realmente protegidas naquele país. Eu acredito que a comemoração seja por isso, né? Porque a gente vê realmente um jogador de futebol, é um homem famoso, mundialmente, rico, está preso. E também eu até li uma reportagem, assim, que a vítima é a sensação de que eles acreditaram em mim. Porque a gente sabe, né, que a vítima o tempo inteiro, e essa moça também foi, ela teve foto exposta, né, até pela família, pelo que parece, do Daniel, mas ela o tempo inteiro sendo questionada se ela realmente tinha sido vítima de um estupro, e a galera falando, né, as redes sociais, é mais uma oportunista. Então, assim, é aquela situação, né, eles acreditaram em mim, o que eu falei teve valor, tem provas e realmente houve o estupro. E, doutora, como, né, você disse, ele pegou a pena mínima, quase que foi uma recompensa para ele também, porque de 4 a 12 anos, né, de prisão, que seria, ele pegou quase que 4,5. Eu queria entender essa questão da multa, né, um valor altíssimo que reduziu bastante. No Brasil não funciona assim, né? No Brasil não Se temos fosse essa pobre, atenuante. também não ia ter esse dinheiro, né? E não ia ter nenhum amigo aí que arrumasse para ele 800 mil reais. Exatamente. No Brasil, a gente tem duas diferenças que é interessante observar comparado com a Espanha, né? Porque como o crime aconteceu lá, a pessoa vai ser julgada lá, diferente do caso Robin, que a gente pode falar depois também. Mas lá na Espanha são duas diferenças. Tem esse pagamento de indenização para a vítima, para poder tentar ressarcir o dano moral, né? As agressões sofridas por ela. E aí a pena é realmente reduzida, consideravelmente reduzida, e também a questão da embriaguez, porque como ele mudou de depoimento 5 vezes, a última versão no tribunal, né, durante o julgamento, foi que ele estaria muito embriagado. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Aqui no Brasil é só se a pessoa se embriagou sem querer querendo, né? Os professores de direito penal têm mania de dar o exemplo assim, que tropecei num barril de cachaça, me embriaguei sem querer, não tem essa de sentar num boteco, ir pra boate, beber e depois falar que tava bêbado, ou que não se lembra, ou que fez por conta do álcool, sabe? Então tem essas duas diferenças, e essa questão do álcool lá não foi acatada na sentença, eles deixam isso muito expressamente ali, né, os juízes que julgaram, que não foi considerada a questão da embriaguez, porque tiveram testemunhas também que falaram a respeito disso, que ele estava muito bêbado, que ele bebeu várias garrafas de vinho. Amanda, quando a vítima se sentiu aliviada aí por terem acreditado nela, é porque primeiro, antes de condenar o culpado, existe a condenação da vítima, né? Como foi o caso da Elisa Samúdio, por exemplo. Reviraram a vida dela inteira. Ela foi chamada de tudo quanto é nome. É verdade. E essa história de abuso, tem o caso do Robinho, tem outros, né? Mas a gente tem a impressão que é uma impunidade. No meio, eu vou falar aqui do futebol, que eu acho que é o que mais gritante, né? Acho que é uma foto, acho que é o Robinho, né? Que ele tá na piscina rodeado de mulheres. Vou te falar que Ainda não sei bem que eu não quais. vi essa foto. De um jogador, é uma foto mais antiga. É como se eles precisassem estar ali cercado de mulheres bonitas, né? Como se aquilo fosse um troféu, e festas regadas a muitas mulheres, como se fosse realmente uma mercadoria. Então, quando um jogador sai daqui e com essa mentalidade e tenta agir da mesma forma em outro país, a gente se sente realmente recompensado dele ser punido, mesmo que a punição seja pequena. Eu considero isso uma vitória, assim, porque para entender que não pode. E eu espero que o Brasil se espelhe também e comece realmente
a julgar, as pessoas comecem realmente a denunciar, porque tem isso também. Às vezes as meninas são abusadas por pessoas, não só jogador, mas pessoas que têm muito dinheiro ou que têm algum tipo de influência. Você não vai ter coragem, né? Você acha que alguém vai acreditar em você? Né? Olha quem sou eu, né? Você sabe de quem que você está falando? Então não vai acreditar. É por isso que quando a mulher... Eu fui ouvida. Porque as pessoas realmente têm medo de denunciar e de não serem ouvidas. E no julgamento do Daniel também, ele mudou a versão várias vezes. E existe até aquela história, não, mas ela estava muito bêbada. Não, ela permitiu, não foi consensual, sabe? As pessoas não entendem que se uma mulher está alcoolizada, não é legal, não pode. Não é não. Assim, você tem que proteger, você tem que cuidar. Não é violentar, né? É muito... eu vi essa condenação dele de uma forma muito positiva. É um exemplo mesmo, porque quando eu falo assim, talvez se fosse no Brasil, e todo mundo ia passar pano, como tá passando pano os parceiros dele, de não comentar, não falar nada. Né? Eu não vi. Você viu alguém do futebol falando alguma coisa? Na realidade, o Tite comentou e era melhor não ter comentado, né? Porque falar, depois de uma sentença condenatória, um caso amplamente exposto, você falar que você não vai comentar porque você não sabe de toda a verdade, então é realmente uma proteção muito grande. E é interessante a gente olhar como que o protocolo que a boate seguiu, porque eles estavam numa casa noturna, né? O protocolo que a boate seguiu foi essencial, fundamental para conseguir uma condenação. Inclusive, essa menina, essa vítima, ela falava, logo após o fato, ela falava, não vou denunciar, diz que ela estava em estado de choque, chorando muito, muito assustada, e falava que não, ela não queria denunciar, não queria levar conhecimento da polícia, porque ninguém acreditaria nela, porque ele é famoso. Então, houve uma preservação de provas no local que a gente, enquanto Brasil, tem muito que aprender. Encontraram sêmen no chão do banheiro, ou seja, é um local que acabou de acontecer. Logo que ela saiu do banheiro, ela já saiu chorando muito. Os seguranças perceberam, questionaram o que havia acontecido. O dono da casa, da boate, foi conversar com ela. Ele conseguiu convencê-la a denunciar. Da boate, na mesma noite, ela prestou depoimento da polícia. A polícia chegou em velocidade, assim, recorde. Da boate, ela foi direcionada para um hospital especializado em atendimento a vítimas de violência doméstica. As câmeras da boate foram preservadas também. Então, há muito que a gente aprender aqui. E é claro que não existe como comparar assim, o equipamento de polícias, né, de investigação de países da Europa com o nosso aqui do Brasil, né? Que falta delegacia, falta policial, falta qualificação para poder lidar com isso. Quantas mulheres relatam que chegou para poder denunciar alguma violência sexual e foi descredibilizada até pelo próprio agente do Estado? Não recebe o acolhimento, né? Que falta é o que tecnologia para poder investigar. E agora, aí, Amanda, você que está no dia a dia aí, né, da cobertura policial aqui, da rádio, fala um pouco também como é que você vê essa dificuldade do Brasil de investigar, de preservar local de crime e de realmente chegar efetivamente a uma condenação. Porque aqui nós, né, já ouvimos vários relatos aí de vítimas que acabam se sentindo muito expostas também quando vão procurar, porque elas não têm um local adequado, né, para ficarem. E existe aquele acolhimento mesmo, porque, né, eu já ouvi, infelizmente, a gente sabe o trabalho da polícia aqui, como os policiais, né, buscam aí chegar, investigar direitinho, chegar, né, até o criminoso com provas, também às vezes não é fácil, né, conseguir provas, materiais mesmo, mas às vezes a própria vítima, eu já acompanhei relatos das vítimas contando que na própria polícia elas receberam assim, não, mas aquele ar de tipo assim, mas você tá falando a verdade? Né? Ela já sente que ela não está sendo acreditada ali, onde ela vai procurar ajuda. E aí, eu queria falar uma coisa com relação ao Daniel Alves, que foi muito importante, é o fato dele ter sido preso, né? Antes mesmo dessas provas. Porque senão, eu acho que a gente ia acompanhar mais um caso de condenação. E ele aí, ó, bonitão, na rua, no Brasil, curtindo. Que é o caso do Robinho, né? Condenado, não cabe recurso. Já tá tudo lá resolvido a condenação dele, se não me engano, 9 anos, né? Do Robinho. Exatamente, foi. 9 anos. Mas ele tá aqui.
E aí, na lei brasileira, ele não pode cumprir essa pena. E tem até março agora, né? Vai ter um julgamento. O STJ já está analisando, né, para ver se readequa isso, né, ou como que vai ser aplicada, porque no caso do Robinho foi diferente, porque ele acompanhou o julgamento em liberdade. No caso do Daniel, foi decretada a prisão preventiva, até porque o caso do Robinho já tinha servido de exemplo. Porque Então, se ele ficar em vindo pro liberdade, Brasil também se seria não mais tiver um o caso. passaporte apreendido, ele vai voltar para o Brasil e pronto. Não existem tratados entre Itália e Brasil, esse tratado de reciprocidade, de que você manda para cá que eu mando para aí, sabe? E a nossa Constituição Federal também, ela não permite o envio, né, a extradição de brasileiros natos. Então, assim, é uma questão polêmica. Agora, nada impede também dele ser processado e julgado aqui também no Brasil, já que ele cometeu um crime aqui, um crime lá, que também é crime aqui. Então, existe essa possibilidade. Mas vamos aguardar, né? Agora, uma coisa me Mas assustou aí essa teria semana. que ter uma provocação para essa condenação acontecer aqui, né? É como se fosse uma extradição de pena, de execução. A pena já existe, já foi determinada lá na Itália. Aqui no Brasil tem duas possibilidades dele ser preso. O STJ reavaliando isso e determinando a prisão, ou que havendo a extradição da execução da pena dele, então a pena que foi condenada lá ele vai cumprir aqui, ou se abrir um processo de investigação aqui no Brasil, um processo criminal, e ele vir a ser condenado de acordo com as leis brasileiras, já que ele cometeu um crime, mesmo que seja em outro país, mas que é uma também conduta crime criminosa aqui aqui também. Uma situação que essa semana me assustou é que o Daniel Alves, o site, né, do Barcelona, tinha tirado o nome dele como jogador lenda. Voltou. Tá lá. Condenado a 4 anos e 6 meses. Não, isso eu estou dizendo, né? Porque lá não, lá como tá. se fosse o quê? Jogadores que são lendas do time? Isso, aí tem o Messi, né? Tem os outros jogadores. E o Daniel Alves, que já teve o nome, foi retirado, mas o site voltou contando o histórico dele, né? De bom jogador e tal, enfim. E aí você fica pensando, o cara foi condenado, né? A 4 anos e 6 meses, está preso há 13 meses, né? Um ano e um mês está preso, mas é considerado, né? Lenda, tá lá. E a esposa dele comemora nas redes sociais essa a retomada aí do nome dele no site. Eu fico pensando, né? Porque a gente tá falando, era um homem casado, né? Que tinha uma esposa em casa. E aí, mas de o repente... Bruno também era casado. É o perfil, né, Nanda? Que a gente acompanha, é o perfil. O Bruno era casado quando ele estava tendo um caso com a Elisa Samúdio. E ele é casado hoje, se eu não me engano, com uma mulher que começou a ficar com ele na época do julgamento, né? Não, fora as cartas, né, que recebe na prisão, o fã-clube, né? A gente é impressionante, assim, sabe? O patriarcado, ele deixa isso muito evidente. Como é gritante essa proteção masculina. Como que a gente não vê homens falando a respeito disso? Como é que a gente vai conseguir combater violência nesse país se quem comete a violência não está participando do debate? Não, isso é o que mais me deixa indignada. Porque as pessoas ouvem ali, os homens, numa rodinha de amigos, comentários extremamente machistas, extremamente violentos, e eles ou vão rir, né? Ou vão se calar, ou às vezes vão corroborar e vão comentar também. Ele se protege, né? Existe Isso me incomoda muitíssimo, porque é isso, a gente sozinha, a gente não vai conseguir. Porque a gente precisa que tenha um entendimento deles sobre essa violência. E aí, falando sobre estupro, a gente, aqui da editoria de polícia, tem acesso, né, a alguns inquéritos e tudo, e teve um inquérito que a gente teve acesso uns tempo atrás aí, e tinha o depoimento do estuprador. E ele dizia assim, né, que ele tinha estuprado a pessoa, né, a menina, mas que ele cobriu ela depois, porque estava muito frio, e que ele ficou sentado lá a noite inteira do lado dela, porque o lugar era muito perigoso. E você tá entendendo? Ontem eu tava indo embora pra minha casa, e eu tava passando perto ali da estação Pampulha, e já era quase meia-noite, e tinha uma mulher descendo pra estação pra pegar o ônibus sozinha. Me deu um calafrio. Com certeza. Aí eu falei, meu Deus, essa mulher tá descendo essa hora, sozinha aqui. Então, não existe essa tranquilidade da gente sair na rua. Não, no depoimento, ele vem primeiro, né? Esse depoimento a gente não pode, infelizmente, divulgar, né? Até mesmo para preservar a vítima. Mas ele vem com detalhes
terríveis, de embrulhar o estômago. Aí depois fala, eu fiquei com ela, aí, né, tampou porque tava frio, e é um local que tem muito usuário de droga, muito morador em situação de rua, então ficou esperando até que amanhecesse. Mas Como e se é muito aí? perigoso, né? Pode ter um furto, pode ter um assalto, mas o corpo da mulher é público. Eu posso chegar, eu posso catar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso utilizar qualquer tipo de ato sexual ali com ela, porque eu sou homem, ela é mulher, ela é um ser humano inferior. Mulher, afinal de contas, serve para isso mesmo, para arrumar casa e para servir sexualmente. Então, se a gente não vê essa mudança de dentro de casa, por exemplo, piadinhas machistas, grupinho de homem, onde um compartilha fotos nudes, por exemplo, de mulheres sem autorização, isso é crime, sabe? Então, se a gente não começar a combater isso, gente, a gente não vai chegar a lugar algum. A sociedade muito se revolta, assim, com a questão do estupro. Essa menina do Daniel Alves teve a identidade exposta pela mãe dele, que vai, inclusive, responder por crime também na Espanha. Então, assim... Ela foi questionada, porque ela estava em festa, né, curtindo, e Ela questionaram conversou que ela com tem que ficar o ele. resto da vida ali dentro de casa chorando, né? Que a gente sabe, imagina a pessoa que sofreu, né, um estupro, o que não passa na cabeça dessa mulher? E aí, se ela sai pra curtir com as amigas ou vai pra algum lugar, Não, ela é tem que estar dentro do questionada, né? Ela não tá quarto sofrendo, não. É porque a vítima que é julgada e condenada a ficar presa na casa dela. É isso que é o certo, né? E ela é conhecida, né, o pessoal na internet tem falado que ela foi a vítima perfeita. Então, ela não se expôs, ela não foi atrás de fama, ela não foi atrás de dinheiro, mesmo sendo condenada o tempo inteiro que era fama, que ela queria dinheiro, que ela queria era ficar conhecida mesmo. Foi a vítima perfeita, denunciou imediatamente a coleta de prova perfeita, um processo que andou muito rápido, uma prisão preventiva que foi decretada. Agora, imagina, esses meses todos... A angústia dessa menina. Será que 4 anos vai restaurar a vida dela? Será que 10 anos restaura? Será que 20 anos? Eu acho que o direito penal, no fim das contas, ele não vem assim para fazer a justiça, né? A justiça vai acontecer de verdade quando a gente, enquanto mulher, puder andar na rua, puder sentar na mesa de um bar, puder sair com as amigas sem ser violentada, sem correr esse risco. Porque não existe mulher relaxada, né, gente? A gente está sempre ativa. Não, sempre atenta, né? E sempre acreditando que a gente é um pedaço de carne que tá andando pela rua ali, uma picanha. Acho que é assim que eles enxergam a gente. E essa semana, antes de terminar, eu lembrei que essa semana nós acompanhamos um caso em Betim, né, de uma moça que foi estuprada 2 vezes por situações diferentes. Uma agora no início do ano, e essa moça já tinha um registro de há 2 anos ter sido estuprada também por um vizinho. Olha só. Tristeza. Não é fácil não, gente. Mas enfim, vamos tentar seguir nosso domingo aí, tentando conscientizar nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, da importância da união de forças para que nós, mulheres, possamos nos sentir seguras e que a gente possa ter todos os nossos direitos garantidos. Igualdade de direito é o que a gente quer sempre. Então, se o homem pode andar na rua a hora que for, com a roupa que ele quiser, com a postura que ele quiser, nós também temos esse direito. É só isso que a gente quer. A gente não quer ser melhor nem maior que ninguém, não. É só igualdade de direitos. E a gente tem conquistas? Tem, mas o caminho ainda é longo para que a gente não tenha medo de ser mulher nesse mundo. Então, vamos lá. Eu vou agradecer aqui agora a advogada Isabela Pedersoli, que está sempre aqui com a gente, trouxe grandes esclarecimentos para a gente entender principalmente como funciona a justiça aqui no Brasil e a justiça lá na Europa. E ela é também presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB Minas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo o papo. E sempre que puder, volta aqui, porque a gente gosta de dar palestrinha, a gente gosta de ensinar o que é importante, né, Amanda? E que a gente possa falar a próxima vez, quando o Robinho estiver atrás das grades também, né? A gente falar de novo. Se Deus quiser, a gente volta aqui para falar quando o Robinho for punido. E para quem tá aí na escuta, muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. E domingo que vem a gente tá de volta.